Hoje a gente vai reagir à análise do Hora Cartoon sobre os primeiros episódios, o primeiro e o segundo episódio de Hazbin Hotel da segunda temporada, porque esses episódios eu já vi. Aí eu prefiro ver através da análise dele, porque é uma coisa mais rapidinha e tal. E logo em seguida, para vocês vai ser vídeos diferentes, mas para mim vai ser logo em seguida. Eu vou reagir de uma vez só, juntando todo mundo em um outro vídeo ao segundo, no caso não, terceiro e quarto episódio. Eu pretendo juntar e assistir de 2 em 2 para manter o embalo até o fim da série. Se você chegou aqui e não me conhece, oi, é um prazer te conhecer. Se inscreve, deixa seu like e, é claro, vai na descrição aqui do vídeo, porque vai ter o link do Hora Cartoon. Aí você vai lá, deixa o like lá também, sabe? Beleza? Todo esse lance. Aqui é o Hora Cartoon, trazendo a minha primeira análise dos novos episódios da segunda temporada de Hazbin Hotel, que está estreando nesse momento. Cara, que saudade do Hora Cartoon. O novo Pentious e contador de histórias. Assim. 2 episódios que, na minha opinião, ilustram bem o hype geral desses novos episódios angelicais e infernais teve um reboot da nova e tinha temporada. coisas que eu ia no canal, se não for aqui, deixa o like para mais vídeos de Hazbin. Só que eu acabei dele Sim, eu sei que já lançaram os episódios 3 e 4, mas eu ainda não vi nem tomei nenhum spoiler deles até o momento que eu tô gravando esse vídeo. Então a minha opinião vai ser totalmente virgem dos acontecimentos inclusive, deles, ultimamente eu tô me preocupando muito em assistir o canal dele, porque assim, além do Hazbin Hotel que ele fez várias análises, nada sobre o paraíso, que não seja especulação, como além disso tem de Miracle, só que tem muitos episódios de Miracles que eu ainda não vi, que impediu o extermínio porque eu tô pensando, só trago o canal, eu só assisto em casa. Enchendo o hall do novo hotel pelo mundo da chuva Lúcifer, que não tem destaque nenhum nesse primeiro. E o saguão só está cheio porque a maioria acha que lá eles matam anjos, querendo saber qual é o sabor de um e quando é o próximo massacre de anjos. Eu gostei mais de como a Nift virou uma celebridade infernal. Sim, é muito legal ver a Nift como celebridade, tipo, ela ficou muito bombada no inferno. E claro, chega um novo personagem agora sim relevante que dá sentido ao nome do episódio. Baxter, o cientista louco que quer se hospedar lá para provar a teoria e hipótese de que a redenção de almas é falsa. E ele morreu afogado na década de 1910. Por isso, essa aparência de peixe abissal. Claro que os fãs mais atentos nas notícias da série já sabiam disso porque exibiram trechos dele na San Diego Comic Con desse ano. E como Charlie está em crise depressiva profunda pela morte do seu companheiro Pentious, fica confundindo o Baxter com ele, trocando o nome que ele apareceu na primeira temporada ainda. Porque conheceu o Sr. Pentious e afirma veementemente se não me engano, ele aparece, nada a ver com aquela conversa ou fala. E por falar no Baxter, ele e outras informações sobre a série que vazaram alguns meses atrás acabaram se comprovando. Bom saber que segurança com o plot da história não tem. Os que eu tinha visto, eu falei na época daquele vídeo e tal. Às vezes é bom estar alheio das coisas. Mas saibam que muitos dos plots cruciais dessa temporada não olhar já caíram na rede há um tempo. Ficar o mais longe possível de qualquer transtornado com a crescente popularidade do Hazbin Hotel. Tentei ao máximo fazer isso com a série de Witch, Daryl, alguma coisa assim. Pois é, você já desde o começo ela responde e obedece. Tem muita coisa ali que eu não sei, mas tem muita coisa ali também que eu sei. Porque a Charlie e sua ideia do hotel sempre foram tão mal recebidas nas emissoras de TV e no noticiário mais importante do inferno, que sempre está alinhado aos desejos gananciosos dele. O tema do último episódio da sexta temporada de Miracle. Tá, esse eu vi. E além de que fazer um episódio que eu não tinha visto. Ela anunciou perto dele que aceitaria qualquer ato sexual que ele oferecesse, começa a pensar em usar a popularidade do hotel ao seu favor, ao invés de tentar destruí-lo com tela. E de volta ao Hazbin, temos um foco na Cherry Bomb, a melhor amiga do Angel, que tá quase hospedada no Hazbin durante essa temporada e basicamente tá morando com eles desde que participou da resistência contra o extermínio angelical. Como o spoiler já falava. Cherry, que ainda não sabe se vai ficar, está super confusa mental e emocionalmente depois daquele sacrifício do Pentious para salvar a sua vida e porque a amava. Cara, teve mó beijaça, sacrifício, tá ligado? Quisesse o Pentious lá pra poder socar e combater ele. Acho bem ressaltável. Porra! E também tenho que ressaltar que o eu aqui, ele lá, não sei aonde, morreu, desapareceu, virou pó, e foi isso? E depois, para responder a Baxter, beija, ele sacrifica e eu fico aqui. Garantia Hazbin confia em nós. Uma composição em conjunto dela e dos Fizz. Enquanto Charlie entoa sua falta do Sr. Pentious e o potencial da mudança e redenção de todo mundo, o que só faz geral querer ir embora.
Vox, Demet e Valentino sobre o potencial de fama e crescimento de seus negócios, mostrando como os Veios trabalham. Mas a coisa que eu não gostei muito é da Charlie focando muito no fato de como Serpentes foi. Isso acontece no terceiro, também alguns spoilers do terceiro episódio. Que é, como Serpentes foi parar no céu, é por causa de quem ele é e não da poção. Ela começa a focar nos Serpentes com muita força. Mas Alastor, que insistiu para ser gerente dessa pocilga no hotel desde o piloto, não está mais nem um pouco a fim de ajudar ou aparecer no episódio. Os fãs do Alastor que esperem. Ele parece ter ficado bem afetado depois de seu cetro quebrar e ele tomar um puto machucado do Adão na luta contra ele. E seu interesse no hotel parece diminuir cada vez mais. Quem sabe pela presença porque o interesse dele não é, o interesse no hotel não é dele, é da Rose. É mais poderoso e útil. Ela que quer que ele fique aí. Quem fez ele para se transer provavelmente nesse lugar topo, e aos detalhistas, parece que os olhos da Rue, vulgo a raiz de todo o mal, agora se espalharam por cada canto do hotel, desde o exterior até os muitos cômodos. Agora não existe somente aqueles olhos no banheiro onde o Angel escondeu as drogas na primeira temporada. Além desse belo modelo dos 7 anéis do inferno para cada pecado capital, ela agradece pelo gesto e eles comentam o quão sentem falta da Lilith, agora que já faz quase 8 anos que ela sumiu. Ela era tão melhor em falar e convencer multidões do que Lucifer ou Charlie. Eu tenho uma certeza muito grande de que quando a Lilith aparecer e quando ela voltar para dentro dos dois, vai ser um miso de desgraçada arrombada. Eles fizeram 8 anos. E, ai, que saudade, desgraçada arrombada. Fizeram 8 anos. Camila, Carmine na frente dos outros soberanos. Aquilo não faz bem para os futuros acordos deles. E vocês lembram bem desse momento pela música dela lá atrás. Valentino tem que parar de bater no Angel Dust publicamente, porque aquilo faz mal para a imagem pública deles. E quando o assunto chega na Charlie, a sua ideia é usar a esperança renovada do inferno ao saberem que anjos, até os mais poderosos como Adão, podem morrer pelas mãos deles para liderar uma revolução no inferno contra o paraíso, matando todos os anjos que entrarem no caminho para que eles, os V's, governem o inferno e o paraíso ao mesmo tempo e conseguirem sua estabilidade eterna no topo de uma nova hierarquia. Tendo que respeitar tudo bem lentamente ao Valentino. A pauta da Veg nesse episódio é encontrar um nome novo pra ela que não seja do Adão ou derivado da palavra tem pessoas falando tentando Vagnala, Vagem ou Vagélia. Nenhum desses funciona, graças a Deus. E a Charlie finalmente, depois da conversa com seu pai, bate o peito pra dizer que aquele hotel não mata anjos. Porém, quem quiser redenção é muito bem-vindo. O resto dos pecadores vai embora, menos o Dexter. E de volta à reunião depois que Vox explica tudo etapa por etapa e garante a Valentino que como eles vão subir aos céus é só uma questão de semântica, de jeito, de escolher as palavras certas. Então, teoricamente, não deve ser tão difícil quanto a série faz parecer na primeira temporada. E ainda revela que antes de morrer, em vida na Terra, ele era um líder raso demais. Só um cafetão e ser idolatrado nesse culto foi o mais próximo que ele chegou de se destaque, e sabe muito bem como conduzir e enganar massas de pessoas. Começando a cantar On Swing Get Up There, ou quando subimos, falando alegremente das milhões de almas que vão controlar e quantos anjos vão botar pra trepar, matar ou esfolar pra fazer roupas. O que é um soberano comparado a uma divindade? Vale ressaltar, os três são problemáticos, os três não prestam, os três são... Até porque é isso que eles irritantes. Deuses. E enquanto ela chorava por Serpentes, só que assim, pelo menos a Velvet é menos em comparação aos outros dois, e o Vox, ele pelo menos tem muito destaque, coisa que os outros dois eu acho que não vão ter tanto. Ela está lá para ajudá-la e pode cuidar do hotel por enquanto, ainda não achando um nome bom para ela. E para acabarmos esse primeiro, Kate Killjoy espalha mais um monte de mentiras sobre a Charlie, o seu hotel, falando que ela é uma tirana, que é adoradora de anjos. Mas ela é uma tirana. Todos do seu hotel vão sucumbir à sua forma conservadora e puritana de querer as coisas. E enquanto isso, pinta os V's de bons samaritanos que adoram dar esse lance de eu estar gravando com uma câmera, a população enquanto eu assisto algo, e vá pro lado é um teste. Se você gostar, diz aí, né, cacete. Está no paraíso, eu não vou saber se Sarah falando. O céu com medo da retaliação do inferno, e o hotel funciona. Parabéns, beijo, tchau, tchau. Ok, eu achei esse final muito engraçado. E agora no episódio funciona, cara. Ele é exatamente o oposto desse. Se passa inteiramente no paraíso. E sim, eu achei muito foda. Tem um que se passa inteiramente no inferno, que é o primeiro. O segundo já inverte. É montado todo um tribunal. Acompanha o Serpentes se fudendo no tribunal, como se a culpa fosse dele por ter subido. E ascendem ao céu. Ele não fez nada. Anjos poderosos, fracos e com formas que parecem um pé de guaraná. Essa deve ser a versão abençoada do julgamento infernal que vimos em Helluva Boss,
que é presidida pelos 7 pecados capitais: Satã, Beelzebul, Memon, Asmodeus, Leviatã e Belfegor. O pecado do orgulho e líder normalmente tem preguiça de aparecer. Serpentius fica muito nervoso para falar ou responder qualquer pergunta, estando acorrentado e acusado por tantos anjos de ter forçado a entrada no céu. E durante todo esse julgamento, a insuportável Dalut, tenente braço direito do Adão, que testemunhou sua assassina e o sentiu morrer em seus braços, saindo de lá sem ele, sem um braço, late inúmeras vezes de que não importa como ele entrou a redenção, eles mataram Adão, de que a primeira temporada como foi, nunca mais ela virou Adão. A segunda, o que ela queria dele mesmo estava bom. Respondendo até mas tem teorias de que a terceira, a Emily, que sabe que ele foi redimido. A terceira vai ser sobre também o tem a Alastor, opinião calorosa de São Pedro, guardião a quarta dos portões, e Abel, vai ser o sobre filho de a Adão, Ruth, que faz sua estreia agora na segunda temporada para assumir as instâncias do sobre seu pai, agora que ele morreu. Adão, que apesar que há acabou de falar o nome dela, muito tempo os perfis oficiais da série já tinham spoilado seu nome e design a ser introduzido na série. E com tanta confusão, um ser cósmico que rompe o ambiente e acalma todos sendo a voz de Deus. Ela é um dos 3 pontos altos. É uma teoria que tá rolando por aí no fandom, que a Vivi Pop veio no podcast e falou disso. O mais próximo que veremos em forma física personificada. Isso é verdade. Cara, a voz de Deus eu achei muito legal. Então, a querida voz deve ter sido baseado em Metatron do judaísmo. Até porque a série, como dá pra ver, ela é muito legal, ao mesmo tempo que, querida, se você não estava sabendo disso aqui, tá fora, você é a pessoa mais perto que tem o mais alto de Deus. Dos e nem tu sabia que a autoridade divina e que age como mediadora entre o fogo e a terra, entre o divino e o mundo material, para garantir que os desejos e as vontades de Deus alcancem os reinos inferiores abaixo dele. Ou seja, a voz do próprio Deus. Ela incorpora perfeitamente esse conceito. O mais próximo que teríamos de um verdadeiro Deus, um verdadeiro diabo, é as energias que correspondem ao mal, a raiz de todo mal, e ao bem. Aquelas figuras que a gente vê no começo da abertura da série. Elas inclusive vale ressaltar, tem teoria também de que na terceira temporada a gente vai ser um teoria. Eu acho que ela falou isso no podcast. A gente não vai só aparecer, como também vai falar, ter falas. Por Lúcifer e Lilith é tão mais complexa, tanto pelo que é mostrado em Alastor, quanto em Helluva Boss, que auxiliam uma a outra. Onde ele vai agora aqui, a Amazon também tem os direitos da série dos capetinhas. Adorei o conceito dela ser a voz, porque Deus é complexo e etéreo demais para se materializar como os outros anjos. Mas isso também não é motivo para ter outras partes dele, os olhos, o braço, a voz, como ela, ou mais anjos abaixo dela e das serafins. Eu achei engraçado se tivesse. Gente, eu sou a audição de Deus. Partes de pássaro, também não, eu sou os olhos de Deus. Que criou como a realeza do inferno que resolve os problemas do anel do agarrou. E obviamente, como um anjo caído, ele carrega referências do paraíso até hoje e as replicou no inferno, como na arquitetura do terminal de elevadores entre os anéis do inferno ou os principais prédios da cidade. Muito legal. E a voz de Deus já podia ser vista na primeira temporada nas paredes do lugar onde Charlie tem sua reunião com os anjos, planejada e com pistas desde aquele momento. A voz pede que Serpentius conte a sua história. E então vamos para o segundo ponto alto. A Londres de 1838, onde Pendleton era um eremita, totalmente antissocial e focado nos seus estudos e invenções de máquinas. Mas ele admite que era curioso e sempre olhava o que os londrinos faziam pela janela. Teria que reassistir, o que é bom, porque não de seus clientes assassinou brutalmente uma mulher ali do lado, seguida de mais 4 mulheres como um criminoso que nunca foi pego. Ele podia ter impedido, mas teve muito medo e não era de se comunicar com as pessoas, carregando essa culpa pro seu túmulo e achando que merecia ir pro inferno. Só por deixar tão claro que em 1888, Londres, e que tinha um assassino que matou 5 mulheres, era Jack. Eu acho que as minhas maiores fontes de spoilers de todo o lance que eu já Serpentius teve a oportunidade de levá-la à justiça, de acompanhar, mas fez isso por medo. Inclusive, imaginem se o próprio Jack o Estripador já apareceu na série como um grande soberano tipo Zestiel e a gente não sabe. Enfim, depois de seria muito foda se fosse. A voz pede que Pentius conte como ele veio parar no paraíso. Eu acho a Ruth, se sacrificou pelos é quase a mesma coisa que a Ruth. Naquela batalha. E agora sim, Sarah percebe que ele foi do caralho. Ela era uma filha da puta, ela ainda era uma filha da puta, o Adão também. E os dois arrombados eram arrombados no céu. Porque pra mim já é uma puta contradição. Porque é um lugar pra você ser bom e ter mais paz do que realmente guerra, mas coisas negativas. Só que ele fazia das tripas corações do inferno na terra, no céu.
Todos os desejos era um homicidas da pedaço de Lute bosta. tentando iniciar um genocídio no inferno são negados, Muito encerrando o julgamento por Pentious em observação e Abel como novo líder de executores. Lute ainda não aceita. São todas quando mulheres. Está sós com Sarah, menciona O próprio nome fez que no fim da temporada passada. que a Veg Ir até onde recebe Lilith está para é que por ela causa ajude dele, com a Charlie. por isso que ela odeia Finalmente tanto. enchendo o saco da Sarah aqui, manda ela parar com uma tudo coisa e se escrita pra conformar vagina. com as ordens e aguardar como qualquer outro anjo. Do contrário, será considerada muito filha da puta. Também vemos a Lilith bem diva na praia, ignorando todas as ligações da sua filha. As próximas cenas são no paraíso em si. Só não sei se elas são exatamente bem aproveitadas. E durante a música Like You, ou Como Você, cantada por Emily, São Pedro então, assim, e Abel tentando fazer o Pente de achar que no lugar legal, eu tô odiando, coisas eu tô legais, sentindo muito muita coisa ai, pra gente, fazer, eu fui até porque ele traída. nunca vai poder Vocês não voltar. podem fazer Todas as suas isso. alternativas Eles são mataram frustradas até Adão, que ele percebe que que era não pode uma deixar pessoa a maravilhosa. ficando totalmente Ah, triste seu por não cu. ter mais os seus amigos. Viveu até demais. Acho que Primeiro eles homem da mostrado os detalhes humanidade, mais você já tá importantes aí, do ó, país, além do muito lazer tempo barato. já. Pelo menos deu pra ver a irmã do Angel por uma viveu cena. muito, na minha opinião. Tomara que eles lembrem da personagem dela nos próximos 6 EPs. Enquanto isso, a confissão da Sarah acontecia com sua cantoria sobre o extermínio e os milhões de almas que ela ordenou que matassem pra sempre quando podiam ser redimidas. Porque tem teoria a de participação que a terceira da voz de Deus temporada para consolá-la vai e se não tratar de focar em sua família. clara culpa. Que na Mas sim terceira em temporada como vai poder realmente aprender desse desenvolver erro tanto e na ela toda, a descoberta família de da almas Charlie infernais podem ser e a vidas. família de Angel Também tivemos a Dust. doida alucinando com o ex Que dela tem e o Sarah irmão tem uma dele, o reunião com Arachnis, São Pedro eu e acho. Abel. Sabe-se lá por que A ela achou que esses irmã dois imbecis ajudariam com céu, alguma já decisão apareceu difícil. desde a Já que como o primeira assunto temporada, é a redenção apareceu de almas e o fato do inferno descobrir Só que só vai ser anjos realmente também podem desenvolver morrer, a família Abel dele não quer conflito e na São Pedro tá de terceira. boa com qualquer coisa que eles Tem decidam. especulações sobre isso Dispensando já. aqueles dois. Porque a segunda temporada já Viram? acabou. Só que Nessa eu reagindo reunião depois. mesmo poderia ter algum outro apóstolo que não fosse São Pedro ou alguma virtude divina que o Adão afirmou que elas existem. Mas não, são os mesmos dois anjos bostinha. E as duas primeiras músicas desse episódio foram bem ok, na minha opinião. Já que aqui temos o evento de ter uma terceira. E Emily finalmente consegue. Era engraçado agradar o quando tem a peito cena com alguma que coisa acho do que paraíso. Uma versão arrombada angelical da dos seus Ru- ovinhos criado com a magia. Fala pro E aí sim temos uma São música Pedro, de João verdade Pedro. com gravidade da Lute, que eu já tinha ouvido e adorei, É que eu tô achando porque a graça. Amazon, É tanto que ele nos é tipo Estados pet Unidos do quanto no céu. Brasil, divulgou essa música aqui no YouTube Cara, algumas tipo semanas pet. atrás, antes dos episódios. Um rock pesadão em homenagem ao Adão, prometendo matar todos A no coisa dessa inferno, garota como um era essa espírito fala. de vingança implacável que ela é, como a lei da gravidade. Eu nem sou Como muito de ouvir personagem, rock era no geral, mas interessante parece porque que eles assim, usaram ela é um escrota orçamento e acha inteiro que, musical eu sou só injustiçada. em Gravity. E ela assim tá Uma no ótima nível das construção de músicas da personagem. temporada Eu sou filha da eles puta, apresentaram mas pra até aí, e esse episódio quem não termina é? com os Não é. seguintes eventos. Quem não é que Primeiro atira a apresenta um primeira e novo segunda quarto do pedra. Pentious, Abel se assusta com a gravidade e Sarah decide com os outros Eu fico tão serafins do triste nível com o dela, papel, eu porque, imagino, assim, já que eles ele têm não designs fica tão triste em relação ao aleatórios e sem pai, padrão, porque ele não é próximo do pai. Não sei nem Pau se no cu eles vão ter dele, falas o pai na dele série não um gostava dia, dele. trancam o paraíso Porra. pra deixá-la em Porra, quarentena, também até tá não ali, né? saberem o que fazer com o medo Ele do não inferno. chegou a Fazendo odiar como o visitar pai, mas também rapidamente não- a Charlie, como vimos no episódio anterior, pra contar tudo antes do reino ficar totalmente Inclusive, trancado. eu queria E muito terminarmos ver, com tem o o Abel, Pentious a gente não chorando tem em o sua Caim. cama com seus novos ovinhos, pensando nos amigos É que queridos eu não que ele lembro deixou se pra vai trás no seguir a inferno história e nem original, sabe se estão tecnicamente falando. Neil sei lá. Pentious fica com Enfim, 7 de e Caim e Abel. Storyteller 7,5. E eu também não sei qual Como que é a eu história odeio de essa coisa Caim e que Abel. Eu lançaram. sei que 2 episódios por Caim semana, matou velho. A Abel. gente fica 2 anos esperando Adão 8 do céu, episódios Abel pra não também. usar nenhum mês. E a Eva gente tem que esperar mais desapareceu. 2, 3 anos Tem por teoria outra de que temporada. Eva e Lilith Lancem são a mesma esta pessoa, mas até aí tabaco uma vez por especulação, ninguém semana sabe não também. é tão difícil. E bom, a nota desses episódios não é exatamente por causa disso. Eu achei o roteiro geral do primeiro episódio um desperdício. Foi tanta cena de gente no hotel falando a mesma coisa de novo e de novo que me deu agonia. Entendo o luto da Charlie, mas a personagem dela podia ter tido alguma questão além dessa. Porque a Mama Lilith não é uma questão nova. Já em Storyteller, essa bruxa na prática nem aparece. Lute chega no ponto que você não aguenta mais uma cena dela falando nada que não seja cantando, podendo ter cortado metade daquilo no julgamento pra Gravity logo, que seria melhor. E eu já falei dessa organização dos anjos, que é simplesmente nenhuma. E a voz de Deus e a história do Pentious salvaram de um 5.5. Isso é verdade. Espero que os próximos A dois história do sejam melhores, serpente, porque esses a voz aqui de Deus pegaram foi- meu hype e pra jogaram mim na salvou também. lama. Já que na primeira temporada, os dois primeiros Tipo, revelavam muito primeiro mais coisa episódio quando eles foram ainda eram ok, obrigados a esconder na a minha maioria do perspectiva plot. própria. Bem, isso na minha opinião. É O que eu já vocês tô acham? acostumado. E por esse vídeo é isso, galera. Gosto Espero que tenham ficar gostado tanto desse primeiro serpente, você review. fica porque triste. vem mais. Beleza, amigo, Também pode programado ficar triste, tanto mas calma lançamento de várias coisas ao mesmo tempo. Comente algum outro vídeo de tema de Hasbin que você gostaria de me ver Gente, falando aqui no é canal. isso, E até o acabou. próximo Esse foi o vídeo. react do Hora Cartoon sobre a análise de Viz e a Voz de Deus, análise de Rasputin até a segunda temporada. Então não se esqueçam do like, se inscrever e de vir aqui embaixo na descrição procurar o link que tá o Hora Cartoon e passar lá.
Os terceiros e quarto episódio eu vou reagir, no caso, vou reagir. E daí eu vou postar ou no mesmo dia que este vídeo sai, ou no dia seguinte. Então não se preocupem que vai sair mais ou menos perto. Então vamos lá, que eu preciso gravar ainda. Então, tchau! Deu um clipe, eu sei, seus animal, mas o Ícaro tava parado lá atrás. Por isso que a porra da barreira não se moveu! Seus burros do caralho! Vocês não entendem como porra do mod não funciona? São os idiotas!